Então, bom dia, né, aos nossos alunos e alunos de escolas convidadas que estão presentes aqui com a gente hoje. Como o professor Wagner disse, esse momento é criado para vocês, né? É pensando em cada um de vocês, é pensando nos processos que vocês fazem dentro da sala de aula, de todas as escolas de São Leopoldo, das escolas que vêm de fora, que a gente organiza. Então, o terceiro desafio de robótica, a MOTIC, atividades que envolvam as pesquisas de vocês. Bem-vindos, professores, né, os nossos professores do município, os professores convidados, os organizadores de algum centro, algumas escolas também, né? E dizer que, bom, nós vamos então escutar o professor Wagner ali, porque nós todas queremos ver como que vai estar, como que está esse processo para o terceiro desafio de robótica, né? E aí, a partir de agora, peço que vocês estejam atentos ali aos e-mails, ao WhatsApp, para que, se for preciso, a gente encaminhe alguma orientação. Bom, então vamos lá. Estamos dando a largada para o nosso terceiro desafio de robótica e eu vou apresentar para vocês o regulamento, tá? Os regulamentos, porque tem bastante coisa aí para acontecer esse ano. Alguns pequenos detalhes mudaram em relação ao ano passado, certo? Bom, eu vou passar rapidamente pelos desafios de sumô, mas não vou deixar de passar por eles, porque tem uma galera aí que entrou e que nunca participou, apesar de a grande maioria aqui ter participado já, né? Então, mesmo assim, vamos dar uma repassada para relembrar e para apresentar para quem nunca participou. Ah, antes de mais nada, antes de eu colocar aqui direto o regulamento, o que eu vou apresentar agora já está disponível no nosso site, tá? Olha só, vocês encontram essas informações lá no mobkits.com.br/desafio.html, tá? Ou se vocês entrarem no site, botar lá mobkits no Google, aí vem aqui em tutoriais e tem um linkzinho aqui, ó, para o terceiro desafio de robótica, tá? Aí clica aqui e vai para a página onde estão as informações da data, do local, as inscrições, quando começam. Aí vai ter o linkzinho disponível aqui. Os regulamentos estão todos aqui para baixar, tá? O espaço para quem for participar da postagem dos vídeos, depois tem no regulamento lá, eu vou explicar. Então, tá tudo aqui no site já, tá? Bom, bora para os regulamentos. Só arrumar minha telinha aqui. Aí, beleza. Bom, olha só. Em relação ao combate de sumô, tá? O básico, no combate de sumô vocês vão ter uma arena, e o objetivo é fazer com que um robô empurre o outro para fora da arena. Tá? Esse é o básico do combate de sumô. Então, para quem já participou, não muda nada. Para quem vai participar pela primeira vez, esse é o movimento que a gente espera que vocês façam, construir os seus robôs de forma que vocês consigam tirar o outro robô de cima da arena. E neste caso aqui a gente está falando do combate de sumô controlado em tempo real, ou seja, eu posso controlar ele com um celular, com um aplicativo, com um controle remoto, com o que eu conseguir criar para controlar meu robô, tá? Um controle sem fio. Neste caso aqui, em relação aos níveis, a gente não teve nenhuma mudança, tá? Então contempla todo o fundamental e médio, tá? E EJA também. Na parte, na parte que se refere à construção dos robôs, a gente tem uma pequena mudança, que é em relação ao peso dos robôs. A gente não vai fazer mais. No ano passado a gente tinha os robôs construídos até 1 quilo. Então, esse ano a gente vai separar por peso, dentro de um nível diferente. Então, o nível um que compreende os alunos do primeiro ou terceiro ano do fundamental, o peso do robô vai ser até 500 gramas, tá? E os outros níveis, o peso vai ser até 800 gramas, certo? Então, para quem usa lá o kit Mob Kits e usa o robô de sumô básico, ele tem 400 e poucas gramas, então vocês vão estar dentro dessa categoria de 500 gramas. Para quem está nos níveis de 2 ao 4, aí tem que construir alguma coisa a mais lá para dar uma encorpada no robô, tá? Para quem tem a expansão do kit de robótica, também tem um modelinho de sumô lá, mas que ele também fica dentro dessa categoria de 500 gramas. Então, os níveis dos mais velhos, do 2 ao 4, também precisa construir alguma coisa. Não dá para vir, quer dizer, até dá para vir com ele puro, digamos assim, sem nenhuma modificação. Mas o ideal é que vocês incrementem, que vocês criem coisas, tá? Para que não fique só o robozinho básico. A ideia é que vocês coloquem as suas criatividades em prática.
tá? Bom, então essa é uma mudança que tem no regulamento em relação ao ano passado. As restrições continuam as mesmas, tá? Bom, em inspeção, a arena, mesmo padrão, não muda nada. Uma coisa que no ano passado a gente abriu um formulário para coletar informações posteriores ao evento, de sugestões. E aí algumas pessoas comentaram sobre o regulamento. Então, assim, ó, sobre a questão da pontuação, tá? A pontuação pode parecer um pouquinho complicada. O lance é que no combate a gente tem ponto e vantagem. E vantagem acumuladas podem contar ponto, ou pode ser critérios de desempate, tá? E a gente usa uma nomenclatura diferente para pontuação aqui. A gente usa Yuko e Yusen, e esse formato de pontuação e esses nomes são assim porque torneios mundo afora seguem esse regulamento, tá? Então a gente se baseou em torneios que acontecem em outros lugares, porque a ideia é que vocês não fiquem participando só do desafio de robótica que a gente organiza, que vocês possam participar de outros desafios. Então vocês já vão estar ambientados com as regras dos outros desafios, tá? Essa é a ideia de manter o regulamento neste formato. A questão da pontuação e critérios de desempate continuam todos iguais, tá? Aí, aqui eu não vou passar por todo ele em detalhes, vocês podem dar uma lida com calma depois, e quem tiver dúvida, manda pra gente. A gente tem um e-mail só para o desafio, que é o desafio@mobkits.com.br, então mandem suas dúvidas por lá. Essa parte de pontuação, de tempo de combate, continua tudo igual. Segue o mesmo padrão de grupos, tá? Então, todas as equipes vão poder competir uh, 2 ou 3 vezes, e aí a partir disso se classificam para uma etapa de eliminatórias. Então, claro que isso depende muito do número de inscritos, mas a princípio não, terá uma fase de grupos, onde dentro do grupo as equipes se enfrentam e depois vão para uma fase eliminatória, tá? E vai para o mata-mata. Então, a ideia é que pelo menos hajam no mínimo 2 ou 3 combates antes de ir para a eliminatória. Bom, aí a gente tem as premiações. Todo mundo vai participar, vai ganhar certificado de participação, medalha de participação. A gente tem o prêmio principal para os 3 primeiros colocados. Tem um prêmio extra, que é uma produção audiovisual, para quem, e é opcional este aqui, para quem quiser gravar o seu processo de criação dos robôs, gravar a evolução, desde o projeto até a conclusão. E aí manda para a gente vai publicar aquela durante um período, tem a data certa, a gente recebe até uma data, deixa no ar até outra data, e aí aquela que tiver mais engajamento, mais curtidas, leva o prêmio de audiovisual, tá? E ainda nessa modalidade tem o prêmio Maker, então tem um jurado específico para avaliar a construção dos robôs, e aquele robô que tiver mais elementos construídos pelos próprios alunos e tiver e seja funcional, né? Então é avaliado uma série de critérios para premiar o robô, a equipe que construiu um robô que atenda aos critérios do prêmio Maker, tá? Bom, esse aqui é o e-mail que eu comentei antes, tá? Desafio Robô Mob Kids. Esse é o canal oficial de comunicação, mandem informações por lá. Então, uma passagem muito rápida por este regulamento, que é o do controle em tempo real, tá? Bom, vamos para o autônomos. Assim, mesmo padrão, tá? Mesma categoria de peso, mesmos níveis. A diferença é que aqui a gente tem um robô que não vai ser controlado em tempo real. Vocês tem que construir um robô que vai se comportar de forma autônoma em cima da arena. Isso significa que vocês vão ligar o robô e vão se afastar dele e ele tem que fazer tudo sozinho. Tem que conseguir achar outro robô, se manter em cima da arena, empurrar outro robô para fora, tá? A mesma regra de peso aqui, tá? Então, a nível 1, 500 gramas, 2 ao 4, 800 gramas. As restrições são as mesmas, o resto aqui é totalmente igual ao anterior, tá? A única coisa que muda é a arena. Aqui, para que o robô consiga se manter em cima da arena de forma autônoma, ele precisa ter uma cor diferente. Então, a base da arena é toda preta e tem as bordas brancas para que sirvam de referência para que ele consiga não cair sozinho, tá?
E, assim, não tem nenhum tipo de restrição com o tipo de robô que vocês podem utilizar, tá? Então, vai usar uma plaquinha MobKits, que é programável, vai usar um Arduino, vai usar Lego, não importa, pode usar qualquer formato de robô. Em relação ao autônomo, a gente tem só a arena aqui diferente, tá? Fundo preto, borda branca. Em relação ao controlado em tempo real. O resto segue o mesmo padrão. Fase de grupos, pontuação, critérios de desempate, tudo igual, tá? Bom, vamos para o próximo. Então, olha só. O que acontece nessa nova modalidade, tá? No seguidor de linha. A ideia é que vocês construam um robô que vai andar em cima de um trajeto de forma autônoma. Esse trajeto, ele é uma linha preta. Vou pular direto para cá, depois eu volto ali. Aqui tem um exemplo bem simples, tá? Um exemplo bem simplificado de como funciona esse desafio. Vocês vão largar o robozinho em algum lugar da arena, vai ter um ponto de largada e um ponto de chegada, e ele tem que percorrer a linha sem se perder. Ele vai, aqui é um trajeto que não tem início e fim, né? Ele é contínuo. Mas no nosso desafio ele vai ter um ponto de largada e um ponto de chegada e ele tem que percorrer esse trajeto. Vão ter alguns desafios no meio do caminho, uh, vão ter marcações de percurso, depois eu vou mostrar com detalhes, e vão ter, a pontuação vai ser pelo percurso percorrido e pelos desafios vencidos, tá? E a gente controla o tempo que ele vai levar para percorrer esse trajeto, e esse tempo serve como critério de desempate. Então é bem importante conseguir fazer com que o robô percorra, vença todos os desafios no menor tempo possível, tá? Bom, passado por essa visão geral, sendo que a gente espera, a gente tem os níveis, aqui não tem nível um, tá? É a partir do quarto ano, todo pega o fundamental a partir do quarto ano, médio e EJA. Não tem restrição na construção do robô em relação a peso, tá? Mas tem uma restrição em relação à dimensão, tá? Que depois eu vou mostrar por que que tem essa restrição. De novo, dá para usar qualquer placa de controle, tá? MobKits, Arduino, Lego, seja lá qual for o tipo de controle, pode usar qualquer um, só que neste caso tem que ser programado, tá? Não tem como fazer um robô controlado em tempo real aqui, quer dizer, até tem, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês programem o robô para que ele faça esse desafio, tá? Ele tem que ser capaz de reconhecer todo o trajeto, todos os desafios sozinho. Quando a gente for montar lá a arena, a gente vai poder modificar a arena antes de começar a sua rodada. Então, a gente monta a arena, vai uma equipe faz a sua rodada. A gente altera a arena, vem outra equipe e faz a sua rodada. Então, as arenas elas podem ou não se repetir. E o robô não pode, a equipe não pode mapear a arena e informar o robô de alguma forma para ele percorrer o desafio, tá? Por isso essas alterações podem acontecer. A ideia é que o robô seja capaz de identificar e percorrer tudo sozinho, tá? Bom, então eu falei da construção do robô que não tem nenhum tipo de restrição aqui na construção, mas dentro do desafio vai ter uma restrição de tamanho, tá? E eu já vou chegar nela. Nas restrições de construção aqui, são só as mesmas restrições do combate de sumô. Não pode interferir, um robô não pode interferir no outro, não pode ter equipamento que interfira no robô de uma outra equipe. Uh, a comunicação sem fio ela é permitida somente no próprio robô, então se tem uma comunicação sem fio de um sensor para a placa de controle pode, mas não pode ser uma comunicação sem fio externa, tá? A inspeção, mesmo sistema do Sumo, o robô pode ser inspecionado a qualquer momento, os alunos podem ser questionados sobre a construção do robô, sobre a programação, tá? Até porque aqui tem a questão do conceito maker também, tá? Que a ideia é que os alunos construam os robôs. Bom, o que que acontece em relação à arena, tá? Ela pode ter dois tamanhos, ela pode ser 90 por 90 centímetros ou 120 por 90 centímetros, tá? Pode variar na hora de construir ela ali, e ela vai ser construída com ladrilhos de 30 por 30. Então, são vários pequenos quadradinhos de 30 por 30 que a gente vai encaixar e vai montar o quebra-cabeça lá, que vai ser o desafio da arena, tá? O que que é importante aqui? Eu falei antes do regulamento do Sumo, que a pontuação, que uh, uh, os nomes são adequados a outros desafios de robótica, para que os alunos possam participar desses outros já acostumados com o regulamento. Aqui, no desafio de seguidor de linha, ele também é baseado em outro desafio, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, tá? E também tem a RoboCup,
que também segue o mesmo padrão, tá? Só que aqui a gente procurou simplificar um pouco, fazer um desafio que seria uma pré-Olimpíada, tá? Não tem tantos desafios quanto a Olimpíada, é um pouco mais simples, porque a gente imagina que muitos nunca participaram e a maioria talvez nunca tenha participado, então começar num nível mais alto tornaria mais difícil. Então, para facilitar a entrada, para facilitar que vocês participem, o desafio está um pouco mais simples, tá? Bom, então eu tenho em mente a questão do que eu falei da arena ali, formada com ladrilhos de 30 por 30. O piso é branco, tá? A linha que o robô vai seguir é uma linha preta, ela vai ter entre 1 e 2 centímetros. Aqui tem alguns exemplos, tá? De como pode ser cada ladrilho para compor a arena. Tá? Então, a gente tem linha reta, tem curva de 90 graus, curva de ângulos maiores. Nunca vai ter uma curva menor, um ângulo menor do que 90 graus, tá? A gente tem falhas na linha, então o robô tem que ser capaz de percorrer esses trajetos, tá? A gente vai ter na arena checkpoints. Esses checkpoints, eles marcam o início e o fim de percurso. Então imagina o seguinte, a gente tem a largada. Em algum lugar vai ter um checkpoint. Pensa assim, 2, 3 ladrilhos depois tem um checkpoint. Chegou no checkpoint é porque cumpriu o primeiro percurso, tá? Percorreu daquele checkpoint até o próximo, cumpriu outro percurso. Então, alguns percursos, 2, 3, 4 percursos, vão compor o nosso trajeto inteiro, tá? E o checkpoint serve para ter um ponto de recomeço e também para marcar o início e o fim de um percurso, tá? Então, o checkpoint é uma bolinha laranja, pode ser uma seta laranja, é um cilindro, não é uma bolinha, é um cilindro ou uma seta laranja que vão estar dentro de um ladrilho, tá? Nesse ladrilho onde tem o checkpoint, não tem nenhum tipo de desafio, é só a linha. Entrou no ladrilho do checkpoint, o corpo inteiro do robô atingiu o checkpoint, tá? Bom, aí a gente vai para os desafios. Aqui nos desafios a gente vai ter, em algum lugar da arena, vão ter alguns redutores de velocidade. Esses redutores de velocidade eles podem ter qualquer formato e eles vão ter uma altura de no máximo meio centímetro, tá? O robô tem que ser capaz de passar por cima deles, tá? Esses redutores de velocidade, lombada, eles podem estar colocados em qualquer lugar da arena. Pode ser embaixo da linha, aqui como um exemplo, ou pode ser na lateral. Ele pode estar perpendicular à linha ou pode estar pode estar atravessado, diagonal com a linha, tá? Então ele pode estar em qualquer disposição. Então o robô tem que ser capaz de passar por cima desses desafios aqui, redutores de velocidade. A gente vai ter gaps, que são essas falhas na linha, tá? Ela também tem uma dimensão, ela vai ser no máximo de 10 centímetros. Sempre antes do gap vai ter uma linha reta de 5 centímetros e no final do gap outra linha reta de 5 centímetros, tá? Isso nos permite ter num ladrilho um gap ou dois gaps. Uh, Depois disso, a gente tem a gangorra. A gangorra é uma rampa que o robô vai subir seguindo a linha e quando ele chegar, passar do meio, a gangorra vira e ele tem que conseguir ficar estável lá em cima, seguindo a linha e avançar para o próximo ladrilho, tá? Aqui entra um outro desafio que é a passagem. Essa é a que eu falei que limita o tamanho do robô, tá? Essa passagem, ela vai ser ela vai ser, tem 25 centímetros de largura e 25 centímetros de altura. Então, o robô tem que ser menor do que essa dimensão para conseguir passar por esse vão aqui, certo? Então, essa é a limitação de tamanho do robô. 25 de largura, 25 de altura. Ele tem que conseguir passar aqui por dentro sem encostar, sem derrubar, sem trancar, tá? Seguindo a linha. Como o ladrilho tem 30 por 30, ele fica dentro de um ladrilho, tá? Porque ele tem 25 de largura. Ahn, Bom, então esses são os desafios que vocês podem encontrar no meio do trajeto. Em relação às rodadas, tá? A gente vai ter uma rodada que vai durar 5 minutos. Ou melhor, 7 minutos, porque a gente tem um tempo de calibração, que eu vou falar dele. Então, assim, mais ou menos no mesmo padrão do Sumô. A gente chama a equipe, tá? Ou mostra no painel lá a equipe que tem que se apresentar. Vocês vão ter os horários que cada equipe vai entrar para fazer a sua rodada. Além disso, a gente vai chamar. E aí a equipe tem 3 minutos para se apresentar. A partir disso, a gente inicia a rodada dura 7 minutos. E aí vamos ver o que acontece na rodada, tá? Dentro desses 7 minutos, a equipe pode entrar na arena com um capitão e um co-capitão. Tá? Lá no Sumo, a gente tem só o capitão vem para a arena para fazer o combate. Aqui, para entrar na arena, inicialmente entram o capitão e o co-capitão para calibrar o robô, ou seja, ajustar os sensores, mudar, presta atenção, não é mudar a programação,
É mudar os valores que estão sendo lidos pelos sensores se for necessário, tá? Então, ajusta ali os sensores, modifica, se for necessário, o valor que vocês colocaram no código para os movimentos dos sensores, e tem 2 minutos para fazer isso. Por isso que entram dois alunos, tá? Entra o capitão e o co-capitão. A partir disso, a gente inicia a rotina. A rotina é colocar o robô no ladrilho de largada e iniciar ele, tá? Aí essa rotina ela vai durar no máximo 5 minutos. O robô chegando no final ou não, tem 5 minutos. Se ele chegar antes, beleza. Se ele não conseguir chegar em 5 minutos, acabou a rodada. Vai ser feita a pontuação até onde ele conseguiu chegar e a gente vai para a próxima rodada, tá? Cada equipe vai poder participar de 2 rodadas, certo? Durante a rotina, podem acontecer falhas de progresso, tá? Que é isso? O robô se perdeu da linha, o robô bateu na passagem, o robô caiu na gangorra, ele trancou no redutor de velocidade. Isso é uma falha de progresso. Então, se quando houver uma falha de progresso, ele volta para o último checkpoint, tá? Volta um ladrilho antes do último checkpoint, ali na entrada do checkpoint. E aí é uma falha de progresso, tá? Dentro de um progresso, lembra que eu falei que os checkpoints marcam os percursos, então dentro daquele percurso ali, ele vai voltar para o checkpoint anterior. Ele só completa o percurso quando ele atingir o próximo checkpoint. Ele pode ter 3 falhas de progresso em cada percurso. Então eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma imagenzinha aqui. Aqui. Isso aqui é pontuação, mas eu não cheguei aqui ainda, tá? Só para entender aqui, ó, tenho ladrilho de largada, cheguei no checkpoint. Tenho mais ladrilhos no meio do caminho, cheguei no outro checkpoint. Digamos que aqui no gap o robô se perca. Ele tem uma falha de progresso. Ele volta para o ladrilho anterior ao checkpoint. Ele vai de novo e se perde de novo. É a segunda falha de progresso, então ele tem uma segunda nova tentativa, tá? Vem para cá de novo. Ele consegue passar. Bom, chegou no próximo checkpoint, beleza. Mas digamos que ele fale pela terceira vez. Ele vai ter uma última tentativa. São 3 falhas de progresso, 3 novas tentativas. Se na terceira ele falhar, ele vai ser pulado para o próximo checkpoint. E a pontuação que ele fez aqui no meio do caminho vai ser selecionada a pontuação mais alta. O mais longe que ele conseguiu chegar vai ser pontuado, tá? Obviamente, pelo caminho que ele não passou, ele não ganha pontos. Porque ganha ponto para cada ladrilho vencido, tá? Então, 3 tentativas para percorrer um percurso entre um checkpoint e o outro. O ladrilho de largada também é um checkpoint, tá? Então, se ele falha no primeiro percurso, ele volta para a largada, certo? Bom, vamos voltar para cá. Então, estava falando das falhas de progresso, tá? Se perdeu na linha, trancou no redutor de velocidade, se perdeu no gap, caiu na rampa ou subiu a gangorra lá sem estar seguindo a linha, ou saiu da gangorra sem estar seguindo a linha, isso é falha de progresso e o robô é retornado. Alguns exemplos aqui de falhas de progresso em relação à linha, tá? Se o robô ele sai da linha num ladrilho, mas logo no próximo ladrilho ele consegue voltar sozinho, beleza. Se numa curva dentro do mesmo ladrilho ele consegue achar o caminho de volta, beleza. Agora, se aqui, ó, ele sai de um ladrilho e vai lá para outro lado, não, aí é falha de progresso, tá? Se por acaso ele está andando e sai da linha e passa um ladrilho inteiro fora da linha e volta depois, é falha de progresso. Se ele sai da linha e vai lá para o outro ladrilho na curva, é falha de progresso, tá? Se por acaso ele se perde e começa a voltar, falha de progresso, certo? Então, todos esses casos aqui e outros que talvez não estejam aqui representam a falha de progresso e ele volta para o checkpoint anterior, tá? Bom, quando tem assim, eu falei para vocês que ao longo do percurso ele vai ganhando pontos, tá? Quando tem uma falha de progresso, perde 5 pontos. Sim, tem algumas restrições, tá? O que eu falei antes, o robô não pode ter nenhuma informação prévia da arena, não dá, assim, começou a rodada, não pode modificar mais nada no robô, a não ser a calibração dos sensores, tá? Não dá para reprogramar o robô. Na hora que entrou para fazer a rodada, não pode modificar mais nada no robô. É diferente do Sumo, não tem aquele tempo de, meu robô deu problema, não estou conseguindo. Então vai lá e resolve em 5 minutos. Não tem isso. Entrou na arena, deu problema, vai perder a rodada, tá? Então tem que estar muito bem testado e preparado antes. Não, na entrada da área do desafio, só pode entrar o capitão e o co-capitão.
para fazer a calibração. Acabou a calibração, o co-capitão sai, fica só o capitão. E só ele pode encostar no robô quando o juiz autoriza, tá? Para inicializar ou para parar quando tem uma falha de progresso. Então, não pode encostar no robô, não pode encostar na arena sem autorização do juiz, tá? E essa autorização só vai vir quando o robô tiver uma falha de progresso. Aí o juiz vai dizer, olha, falha de progresso, para o teu robô e bota na posição para recomeçar. Se por acaso alguma parte do robô cair no meio da arena, não pode juntar, não pode recolocar, só vai poder encostar nessa peça que caiu quando acabar a rodada, tá? Não importa se a peça caiu no meio do caminho e se vai atrapalhar o robô, as peças não podem se soltar, tá? Mas pode acontecer e se acontecer, não pode mexer, tá? Vai ter que esperar acabar a rodada para poder mexer. Mesmo que haja uma falha de progresso e vai começar uma nova tentativa. Não pode, é só no final da rodada, tá? Agora vamos às pontuações, aqui que eu falei antes, ó. Por percurso, tá? O que que acontece? Uh, como tem tentativas, cada vez que o robô completa um percurso e foi na primeira tentativa, ele ganha mais pontos. Se foi na segunda tentativa, menos. Se foi na terceira, menos ainda, tá? Então, ele ganha ponto por cada ladrilho que ele passa. Então, saiu do ladrilho de largada, já ganhou 5 pontos. Percorreu mais um ladrilho, mais 5 pontos. Chegou no checkpoint, beleza. Ele ganhou os pontos de todos os ladrilhos na primeira tentativa, tá? Se por acaso ele se perdeu em algum lugar e teve que voltar, a gente contabiliza os pontos, mas não soma ainda, porque ele tem que percorrer o percurso para ganhar. Conseguiu completar, digamos que na terceira tentativa, então ele vai ganhar 1 ponto por ladrilho, tá? Se não conseguiu completar, ele vai ganhar, como foi, ele passou pela terceira tentativa, ele vai ganhar 1 ponto até onde ele conseguiu ir, tá? Bom, opa. Essa informação aqui no final é a melhor das 3 pontuações obtidas nas 3 tentativas, tá? Digamos que na primeira tentativa ele quase chegou, e na última tentativa ele parou logo no começo. Então ele vai ganhar a melhor pontuação, ou seja, a pontuação da primeira tentativa, tá? A pontuação dos desafios, tá? Venceu. Digamos que num ladrilho eu tenha um redutor de velocidade. Ele venceu o ladrilho, não o redutor de velocidade. Ele conseguiu passar pelo ladrilho que tinha o redutor de velocidade, ele vai ganhar 10 pontos. Em um ladrilho eu posso ter 2 ou 3 redutores de velocidade. Ele não ganha ponto por redutor de velocidade. Ele ganha ponto por ladrilho que tem redutor de velocidade, tá? Gap é a mesma coisa. Se eu tiver um gap ou 2 gaps, ele vai ganhar 10 pontos se vencer o ladrilho que tem os gaps. A gangorra, 20 pontos, e a passagem, 10 pontos. Tá? A gangorra e passagem só tem uma por ladrilho, então, né, conta ponto por ela. Quando ele chega no ladrilho de chegada, ele ganha 30 pontos. Tá? Aí como é que a gente calcula a pontuação final? São a pontuação de checkpoints, né, aquela pontuação dos ladrilhos lá que a gente vai somando à medida que ele vai avançando, a pontuação dos desafios que ele venceu e a pontuação do ladrilho de chegadas, tudo isso somado, menos 5 pontos por um número de falhas de progresso. Tá? Então, se eu tive 5 falhas de progresso, eu vou perder 25 pontos da minha pontuação total. Certo? Bom, como é que a gente define quem venceu o desafio de seguidor de linha? A equipe que somar mais pontos nas 2 rodadas, tá? Então, conseguiu vencer desafios, conseguiu passar, somou todos os pontos, beleza. Quem conseguiu mais pontos nas 2 rodadas somadas é a equipe vencedora, segundo e terceiro lugar, a mesma coisa. Caso haja empate, a gente soma o tempo das 2 rodadas e a equipe que fez em menos tempo é a vencedora nesse critério de desempate. Se ainda assim der empate, a gente considera o menor tempo obtido na rodada que teve a maior pontuação, tá, das 2 equipes. Se ainda der empate, a gente considera a maior pontuação da primeira rodada. E se ainda der empate, a gente considera a equipe que não tem nenhuma advertência. E se ainda der empate, o juiz vai ter uma moedinha no bolso para sortear lá e ver quem vai ganhar. Não, 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 não é isso. Aí, se ainda assim der empate, aí a gente vai ter que conversar e definir, a comissão organizadora define um novo critério para desempatar. Aqui segue o mesmo padrão das outras modalidades, tá? A questão de advertências, tipo, exceder tempo das coisas, qualquer ação que seja desleal, que prejudique o andamento da competição, aqui pode ter advertência. Tem violação também, caso a equipe não compareça ou inviabilize a continuação da rodada de alguma forma. Tem desqualificação, como tem no controle no sumô, tá? Aí os mesmos avisos
que tem no outro sobre interferência, sobre adultos fazerem as coisas pelos alunos, tá? Então, a ideia é que sempre se priorize a construção, programação, modificações, gerenciar o tempo, que os alunos tenham autonomia para isso e que eles possam fazer isso, tá? Essa é a ideia. Bom, premiações. A gente tem o mesmo esquema da premiação, todo mundo ganha certificado em moeda não. Eu falei na moeda do sorteio e ficou na cabeça. Medalha de participação, o prêmio principal para os três primeiros colocados e o prêmio audiovisual, tá? Aqui no seguidor de linha. Ah, tá, aqui segue o mesmo padrão dos outros tutoriais, dos outros regulamentos. Vamos no próximo. Na mostra de robótica, a gente tem o tema que é a Robótica e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Brasil, as ODS da ONU. Então, a equipe que for participar da mostra pode escolher uma ODS e apresentar o seu trabalho, incluindo a robótica, de forma a apresentar uma possível solução ou uma possível forma de executar ou de melhorar ou de auxiliar a aplicação de uma daquelas ODS, tá? Aqui, a mostra este ano vai ser só para educação infantil, primeiro e terceiro ano do fundamental. Neste caso da mostra, não há premiação de vencedores, não há jurados. Todo mundo ganha certificado e medalha de participação, mas não tem Isso. jurados. Tá? Então, a mostra é esse o regulamento, esse é o critério. A ideia é que os alunos possam construir dispositivos robóticos sistemas robóticos que, de alguma forma, auxiliam ou afetem positivamente a execução de uma das ODS, tá? Bom, vamos no último aqui agora. A robótica artística, tá? Bom, nesse caso da robótica artística, a ideia ah, é que haverá um palco e nesse palco os alunos podem se apresentar com qualquer modalidade artística. Pode ser mágica, teatro, show de comédia, dança, história, desde que haja um robô colocado na cena e que ele tenha interação, tá? Não é puramente uma apresentação artística, digamos assim, com participação humana. Tem que ter a participação dos robozinhos e eles têm que interagir de alguma forma com essa apresentação, certo? Então, a ideia, e aí aqui de novo, tá? Essa robótica artística, ela também é baseada na Olimpíada Brasileira de Robótica, certo? Então, aqui a ideia, pensando assim nos alunos que participam da robótica, a gente tem alunos que têm uma habilidade mais técnica, uma habilidade mais manual, uma habilidade na programação, e eles se encontram na robótica e conseguem fazer as coisas com uma certa facilidade. Só que no formato que a gente estava, estavam ficando de fora os alunos que têm aquela, digamos, habilidade artística, não estavam sendo contemplados na robótica. E a ideia é incluir toda a galera, tá? Então, aqui pode entrar essa galera, pode se unir com quem tem essa habilidade mais prática da robótica, pode se unir com quem tem a habilidade artística e aí conseguir fazer uma apresentação legal aqui, colocando humanos e robozinhos para trabalharem juntos, tá? Bom, não tem nenhum tipo de restrição na construção dos robôs, tá? Então, é claro que não tem restrição de tamanho, de peso, mas tem alguns avisos de cuidados, assim. Então, a ideia é que o robô não pode ter nada que possa machucar alguém, não pode armazenar nenhum tipo de líquido, nenhum tipo de pó, eles não podem lançar nenhum tipo de objeto, tá? Então, tem que tomar esses cuidados, mas que são só relativos à segurança de quem for interagir com os robozinhos. A questão da autonomia e da interação do robô. Como eu falei antes, de ser baseado na Olimpíada Brasileira de Robótica, que também é simplificado. A ideia é que o robô ele pode ser autônomo, né, isso requer conhecimento de programação, ou ele pode ser controlado em tempo real. Então, eu posso ter alunos, por exemplo, vão fazer um número de dança. Vou ter alunos que vão estar dançando e vou ter alunos que vão estar controlando os robôs durante a dança. Então, isso dá para fazer de forma bem tranquila, tá? Bom, lá no manual vocês vão ter a questão da apresentação no palco. Então, tem algumas coisas que são importantes, tá? A ideia é que não se use enfeites que não são interativos ou que fiquem estáticos. A ideia é que tudo tenha movimento, tanto as pessoas quanto os robôs e quanto os enfeites que forem ser usados, tá? Então, até pode ter algum objeto estático se o robô for programado e precisa de um objeto desses para se posicionar, aí tudo bem.
Bom, a equipe ela pode ter quatro participantes e pelo menos um desses participantes tem que se apresentar no palco, tá? Essa é a ideia. E aí tem algumas orientações básicas lá de não bloquear a visão, não ficar de costas para o público. A ideia é que tanto o aluno quanto o robô apareçam na apresentação, tá? Aí tem algumas questões de segurança, tipo a bateria do robô. Não dá para usar a rede elétrica no palco para ligar qualquer coisa, tá? É só o aluno e o robô, mais nada. Os robôs vão ter bateria, então também cuidado com baterias, tá? Na hora de transportar as baterias, usem saquinhos para transportar as baterias. Tem um tipo de bateria que não é permitido, tá? Tá lá no regulamento. As limitações de segurança, assim. Então, tem uma questão que é tipo, procurem construir o robô com alça para poder carregar, fica mais fácil se o robô for muito grande. Drone não é permitido. Em relação à apresentação, tá? Vocês vão ter que, se tiver música na apresentação, essa música tem que estar num pendrive, ela vai ser reproduzida no local. Tem que ter um pendrive identificado com o nome da equipe, da escola. Tenha um pendrive de reserva, porque essas coisas podem dar defeito, então levem uma segurança, levem um backup. Em relação à infraestrutura, tá? Então o palco, ele, a princípio ele tem 6 por 8 metros, mas não dá para usar. A ideia não é que não dê, é que a ideia é não usar o palco inteiro. A ideia é usar um tablado que tenha 2,70 por 2,70, certo? E aí assim, como podem ter robôs autônomos, o tablado é branco e na borda do tablado tem fita preta para contornar as bordas para que o robô não se perca e saia sozinho. Então, para quem for programar o robozinho, sabe que o chão é branco e que a borda é preta, tá? E aí tem os materiais que vão estar disponibilizados lá para as questões do som. Vai ter um operador para reproduzir o som e também para controlar o tempo, tá? Porque aqui também tem tempo. Então, a apresentação dura no máximo, tem que ter no mínimo 1 minuto e meio e no máximo 7 minutos. Só que, assim, não é 7 minutos de apresentação, é 7 minutos para entrar no palco, se organizar, apresentar os robôs, fazer a apresentação e tirar tudo que é seu do palco. O palco tem que ser entregue totalmente vazio para a próxima equipe. Então, 7 minutos é para fazer tudo isso, não é só para se apresentar, tá? Então, assim, a equipe subiu no palco, começou a contar o tempo, certo? Então, tem que se organizar nesse sentido. O tempo da apresentação é uma coisa e ele tem que estar dentro de 7 minutos, incluindo montar o palco e desmontar o palco, tá? Vai ter um tempo de ensaio, tá? Depois que finalizarem as inscrições, a gente libera um cronograma de ensaio e de apresentações. Então, as equipes vão poder usar o próprio palco principal para poder ensaiar, também com 7 minutos, e depois se apresentar. Mas não, isso não quer dizer que isso seja na sequência, tá? Ensaia e depois se apresenta. Não, todo mundo que se inscrever para ensaiar, ensaia, vai ter o seu tempo lá para isso, e todo mundo que for se apresentar, se apresenta. Depois que começarem as apresentações, não tem mais ensaio de ninguém, tá? Uma coisa que é importante, ó, para sincronizar as coisas, tá? A equipe que for se apresentar, ela tem que apresentar de uma forma bem clara a contagem regressiva para iniciar, tanto para o play da música quanto para o play do controle. Então, ela vai subir no palco, tá tudo pronto, ela vai fazer lá 3, 2, 1, play na música. Tem um detalhe aqui que a gente pede para que tenha 5 segundos de silêncio antes da música, tá? Para que dê tempo de todo mundo se posicionar e se organizar. A equipe que estiver se apresentando, ela pode solicitar um reinício. Digamos que algum robô deu um problema, ela pode pedir para reiniciar a apresentação, tá? Não tem limite de pedidos de reinício, mas tem um tempo máximo de 5 minutos, tá? Então, eu posso pedir para reiniciar, deu um problema, quero recomeçar. Beleza, pode recomeçar, mas quando acabarem os 5 minutos, acabou a apresentação, tá? As premiações aqui são da mesma forma que a mostra, de participação, não vai ter jurado, tá? Então, certificado e medalha de participação para todos que entrarem. O restante segue o mesmo padrão, tá? Dúvidas, esclarecimentos, comportamento, tal, tudo segue o mesmo padrão aqui. Então, acho que eu passei por tudo. Deixa eu dar um stop share aqui. Vocês agora comecem a se preparar na escola, porque este momento é um momento de confraternização de todos nós. Apesar de termos aí disputas de sumô, de linha, da dança, né, do momento ali da mostra, esse é o grande momento de confraternizarmos, né?
de trazermos as escolas lá, o Germano. Eu vou falar as que eu estou vendo aqui na frente, tá? Me desculpem as outras, mas eu já vi que todas estão aqui. Castro, Santa Marta, Coelho Neto, João Goulart, Edgar Coelho, Chico, Tancredo, né? O Hohendorf. Então, assim, o Sinodal, a escola lá de Três Palmeiras, né? Esse é o momento de nós confraternizarmos. Então, preparem os seus robôs, que comecem a aquecer os motores aí, tá? Para que a gente possa estar dia 11 e 12 de junho confraternizando este momento, esse processo de robótica, que eu tenho certeza vai ser tão importante para vocês, assim como já está sendo para os nossos professores também, tá? Então, comecem aquecendo os motores aí agora, certo? Beleza. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. É legal ver todo mundo engajado, participando, interessado em ter acesso às informações para poder seguir em frente ou começar a participar dos desafios. Tá? Então, para quem está começando, é o primeiro passo de muita coisa legal que dá para fazer. E para quem já está participando, é a tendência e o que se espera é que vocês possam evoluir cada vez mais em cima disso. Tá? Como eu disse no começo, todo esse movimento é para vocês, é para que vocês possam crescer em cima disso e usar o conhecimento de vocês, tanto no desafio quanto para o resto da vida. Tá? Então, até a próxima.